Com alegria, eu compartilho com vocês a experiência do Canto da Rua Emergencial. Trata-se de uma frente humanitária realizada junto à população em situação de rua, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, região sudeste do Brasil, no período de março de 2020 a agosto de 2021. Essa frente humanitária foi coordenada pela Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, em conjunto com a Pastoral Nacional do Povo da Rua e uma rede de parceiros que se estabeleceu no momento em que a cidade foi fechada, logo no início da pandemia, e que agentes da pastoral se viram comprometidos a se manterem presentes junto dessa população. Vale ressaltar que a ação da pastoral ela acontece na Arquidiocese de Belo Horizonte há mais de 30 anos e sempre foi na perspectiva de apoiar essa população no processo de mobilização, de luta e conquista de direitos. Frente à pandemia, na verdade, no momento em que a cidade fechou, os serviços básicos de atendimento foram interrompidos. Diante do compromisso, então, assumido nessas várias décadas de atuação, a gente mobilizou inicialmente um grupo pequeno que foi crescendo na ideia de garantir um apoio mínimo naquele início, que era a oferta de água, de alimentação, para essa população. Isso foi na primeira semana, de março, durante a pandemia. A partir daí, a gente conseguiu articular e implementar uma central de recebimento de doações, que se chamou Canto da Rua, e nesse momento já foi possível articular voluntários, ONGs, grupos diversos que haviam interrompido a atuação, a ação de levar alimentação, água, e a partir dessa articulação da sociedade civil, na verdade, a ação solidária ganhou uma visibilidade na sociedade, nas redes sociais, e a gente foi procurado por uma iniciativa da sociedade civil, que foi o Instituto Unibanco, que veio com o propósito de fortalecer e ampliar a atuação dessa rede formada naquele momento. E então, com o apoio do Instituto Unibanco, naquele momento a gente já vinha por meio de um grupo articulado junto com órgãos da sociedade civil, poder público, pensando algumas linhas de atuação. Uma era a incidência no legislativo, para pensar formas de que o executivo assegurasse garantias mínimas para os catadores e para a população em situação de rua, e a outra era de criar espaços efetivos na cidade de acolhimento dessa população. Inicialmente a gente pensava na possibilidade de abertura de um abrigo grande que pudesse acolher e garantir um mínimo de proteção. E, na verdade, a gente começou a pensar e viu que esse não era o melhor caminho, porque no contexto da pandemia, ao invés de proteger, a gente poderia expor ainda mais aquelas pessoas, uma vez que naquele momento não existia testes rápidos e nem era possível. Quando então a gente começou a pensar na possibilidade de criar um espaço amplo de cuidado, de higiene, e começou a se desenhar a ideia do Canto da Rua Emergencial. E com o apoio, então, do Unibanco, foi possível ampliar as ações de entrega de alimentação e água nos finais de semana, a oferta de kits de higiene e a implementação desse espaço com oferta de vários serviços, além da hospedagem emergencial de alguns idosos e doentes crônicos, que era o público mais exposto no contexto da pandemia. Na Serraria Souza Pinto, que é um espaço cultural da cidade, que foi cedido pelo governo do estado, a gente conseguiu implementar ações voltadas para a higiene, a partir de sanitários, banheiros, lavanderias, espaço para cuidado dos pets, oferta de lanche, atendimento, orientação e encaminhamento social, além da articulação com a rede pública de saúde, para os casos sintomáticos de Covid e também para outras queixas, porque essa é uma população que naquele momento se apresentava e historicamente tem um quadro de adoecimento muito grave e crônico e que muitas vezes não é percebido ou cuidado. E além disso, as hospedagens que possibilitaram a acolhida de cerca de 170 pessoas com a garantia de uma moradia provisória, com espaço de alimentação, enfim, que uma moradia em si provê.
Também na serraria foram ofertados serviços básicos por uma rede de parceiros, como atendimento da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Centro de Defesa de Direitos Humanos, que possibilitou, inclusive, apoio para as questões jurídicas. Foi criado aqui no Brasil um auxílio emergencial em que muitas pessoas em situação de rua acabaram ficando de fora exatamente por falta de documentação e porque os serviços que normalmente orientam e encaminham estavam fechados. E com esse apoio lá no canto da rua foi possível assegurar que várias pessoas pudessem, inclusive, regularizar a documentação, acessar esses benefícios e inclusive outros do tipo apoio para as questões de saúde. E graças aí ao apoio da iniciativa privada, esse serviço tornou-se um espaço essencial na cidade. A gente iniciou a frente humanitária oficialmente em maio de 2020, com perspectiva de ir até agosto, com a garantia do apoio do Unibanco, e quando nesse momento o poder público se viu comprometido também a assumir a manutenção desse serviço. E por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, foi possível manter o funcionamento da frente humanitária até final de agosto de 2021. Ainda que o serviço tenha fechado, a gente percebe que foram muitos ganhos. Além de assegurar proteção e cuidados mínimos para as pessoas, essa população ganhou uma visibilidade, a realidade vivida por elas, né? E a gente começou a pensar projetos mais estruturantes, na perspectiva da moradia, da geração de renda, do cuidado com a saúde. E ainda que nesse momento a gente não tenha implementado esses programas, a gente percebe um efeito real sobre o contexto da cidade. Alguns desses projetos vêm sendo sinalizados com possibilidade de aprovação e o próprio município, por exemplo, mudou e tem repensado a metodologia de atendimento da população em situação de rua. E a gente pode dizer que, na verdade, o Canto da Rua foi meio que um milagre, assim, e que só foi possível graças à articulação da sociedade civil, da própria população atendida, do poder público, dos vários órgãos de defesa de direitos. Além dos ganhos e conquistas que eu já citei, vale ressaltar que pelo Canto da Rua, nesse período de 1 ano e 3 meses, foram atendidas mais de 10 mil pessoas, com a procura mais efetiva nos serviços de higiene, que é acesso à água, banho, lavanderia, cuidados com a saúde, entre tantos outros. Então, assim como diz o Papa Francisco, enquanto pastoral de rua, a gente continua sonhando e lutando para que a política seja cada dia uma das formas mais elevadas da caridade, em vista de possibilitar a transformação e reinserção social das pessoas com a garantia dos direitos de forma integral. E quem quiser ter mais informação sobre essa frente humanitária, é possível acessar as redes sociais do Canto da Rua Emergencial.